Qual é a diferença entre Soto e Rinzai Zen? A questão de como o Zazen e outras formas de prática se relacionam com a iluminação ou natureza de Buda é um assunto fundamental que divide as escolas Soto e Rinzai. Hoje em dia, o Rinzai ensina que é necessário um esforço supremo para despertar a verdade de que todos os seres são essencialmente Budas. Este despertar chama-se ver a natureza, Kensho, isto é, ver a natureza de Buda ou a própria natureza. Os mestres do Rinzai insistem em que a prática do Koan é a maneira mais eficaz de realizar a experiência inicial do Kensho. Portanto, asseguram ele, o insight deve ser aprofundado e aperfeiçoado pelo estudo posterior do Koan, até que a experiência da iluminação esteja totalmente integrada ao ser. A posição do Soto é que, devido a todos os seres serem essencialmente Budas, a iluminação se manifesta na meditação sentada, desde o início, e não deve ser concebida como algo que se obterá com a prática. Os mestres do Soto enfatizam a fé na iluminação primitiva e advogam uma atitude de não busca como a moldura apropriada para a mente praticar o Zen. Adotando-se as regras do ritual com propriedade, age-se como já somos Budas. É lamentável que nós do Ocidente tenhamos herdado esta oposição, que é essencialmente um problema japonês. Fundamentalmente, não existe diferença entre essas duas escolas do Zen. Tudo é uma questão de ênfase. A escola Soto enfatiza a verdade que já somos, como somos aqui e agora, totalmente iluminados, enquanto a Rinzai enfatiza a importância de descobrirmos isto existencialmente por nós próprios. É como a diferença entre alguém que diz o sabor do sorvete é ótimo e o outro que prova o sorvete e diz sim é. Como o Zen se enquadra na tradição do budismo Mahayana. Embora o Zen, em seus princípios básicos, geralmente concorde com outras escolas da tradição Mahayana, duas características são particularmente marcantes nos seus ensinamentos. Primeiro, a tendência para não tomar o conhecimento das teorias doutrinais elaboradas e insistir com o discípulo para se concentrar diretamente na experiência da iluminação. Segunda, exigir que o discípulo veja a iluminação e suas implicações em função de sua situação imediata. Evitar deliberadamente a terminologia técnica religiosa é o reflexo da crença de que só se entende completamente o significado da iluminação quando a manifestamos na linguagem do cotidiano. O que é a mente ordinária? O Sansen Genpo prefere usar o termo mente natural, já que, na linguagem cotidiana, ordinária tem outra conotação. Mente ordinária no Zen refere-se à mente envolvida no mundo, movendo-se como de costume, mas não apegada a nada. Outro sentido vem da raiz chinesa Ping Chang, usada por Matsui, 709-788, que sugere a mente nivelada Ping e constante Chang, ou que está num estado de equanimidade constante. Em qualquer sentido, não existe apego. O que é karma? É a lei universal de causa e efeito, segundo a qual, sob o ponto de vista budista, provoca uma mudança da seguinte maneira: a ação, karma, produz um fruto sobre certas circunstâncias. Quando está maduro, cai sobre o responsável. Para a ação produzir fruto, deverá ser moralmente boa ou má, e estar condicionada por um impulso volitivo, o qual, desde que deixa um traço na psique do agente, conduz seu destino na direção determinada pelo efeito, já que o tempo para amadurecer geralmente ultrapassa a duração da vida.
O efeito das ações é necessariamente haver uma ou mais reencarnações, que juntas constituem o ciclo da existência. Você só sabe que suas ações no passado são apenas uma reminiscência agora. A coisa mais terrível, mais desagradável que se possa ter feito é uma recordação, e essa recordação é consequência kármica. Além disso, sensações como o medo, as preocupações, a especulação são consequências kármicas do comportamento não iluminado. O que você faz, você se lembra. É simples. Se faz alguma coisa boa, generosa e compassiva, a lembrança faz sentir-se feliz. Se fez algo vil e mal, terá de lembrar-se também. Você tenta reprimir, fugir da recordação, ficar envolvido em todo tipo de comportamento. É o resultado do karma. Quando agimos ou reagimos por um motivo mesquinho subjacente, defensiva ou ofensivamente, existe sempre a probabilidade de repercussões desastrosas. Não percebemos acuradamente. Provocamos aborrecimento ou raiva em outras pessoas. Sabotamos nossa autoestima e armazenamos recordações ruins em nossa mente. É isto que no budismo chama de karma. É importante ser bem claro a este respeito, pois karma é uma noção que tem sido interpretada, especialmente pelos ocidentais, de diversas maneiras, nem todas acertadas. Muitas vezes, karma é usado para significar os resultados de nossas ações não iluminadas, e num certo sentido, isto é verdade. Como se semeia, se colhe, mas os resultados referidos não são penalidades impingidas por um universo que tem um tipo de sistema de retribuições embutido. Porém, é o preço que pagamos pelo cotidiano, em termos de relacionamentos e grau de autorrespeito que sentimos e que naturalmente contam. Existe vida depois da morte? Não haverá nenhuma discussão importante sem a compreensão do karma. Toda ação e pensamento deliberados de nossas vidas passadas afetam nossa vida presente, assim como os pensamentos e ações voluntárias do presente determinarão a natureza de nossas vidas futuras. Estar livre da escravidão deste ciclo de nascimento e morte é um dos principais objetivos da prática do budismo. O karma, contudo, não é uma fatalidade. Buda condenou esta ideia. Existe um karma fixo, como ter nascido homem e não mulher, e existe um karma variado, como o estado de saúde da pessoa, sobre o qual se pode exercer controle. É sempre possível, pelos próprios esforços, alterar o destino até certo ponto. A crença na sobrevivência e no renascimento logicamente, leva à doutrina de que a morte é um estado transitório e não deve ser temida como um fim trágico. É inevitável, natural e transitória. Vida e morte apresentam a mesma continuidade cíclica, observada em todos os aspectos da natureza. As opiniões divergem entre os mestres budistas quanto a ser necessário algum tipo de renascimento para ser budista. Alguns, especialmente os que vieram do Oriente para o Ocidente, estão tão acostumados a pensar em termos de vidas passadas que parece impossível abandonarem esta ideia. A tradição tibetana, por exemplo, coloca grande ênfase na linhagem dos mestres iluminados, muitos dos quais são tidos como a reencarnação de antigos mestres. Outros, entretanto, tratam a ideia da reencarnação como uma metáfora ou símbolo, identificando a maneira pela qual um indivíduo pode tornar a nascer em uma nova forma de consciência a cada momento, exatamente da mesma maneira que alguns cristãos eruditos veem a reencarnação de Cristo como uma imagem poderosa em vez de uma realidade histórica. Como foi o começo do universo? Podemos pensar na ignorância como um começo. Quando as pessoas perguntavam a Buda sobre o início do universo,
ele dava a resposta. Era um dos 4 imponderáveis, sobre o qual ele não queria entrar em pormenores, salientando a ignorância como a causa de nossos problemas. Quando se alcança a total libertação, sabe-se a resposta para todas as perguntas. Para atingir esse estado, só precisamos praticar. Os outros 3 imponderáveis são: 1. As complicações do karma. 2. O grau de influência de Buda. E 3. O grau de influência de uma pessoa concentrada na meditação. O que é karma? Todas as ações que praticamos ou pensamentos que temos, boas ou más, afetam como nos sentimos a respeito da vida e como outras pessoas correspondem às nossas atitudes, bem como influenciam na maneira como vamos continuar agindo e pensando. Como num quadro, a pintura de nossa vida é feita com pinceladas de várias cores, onde cada uma representa um pensamento ou ação. O retrato final é responsabilidade nossa, uma imagem perfeita ou um estado kármico. Estar livre do karma não é estar livre das ações do passado, mas ser capaz de aceitar, sem discriminação, o destino individual. Se sinceramente não julgamos os acontecimentos de nossa vida como bons ou maus, o karma deixa de ter poder sobre nós.